quero falar para vocês que falar de família, a gente tem que falar da primeira família. Isso, o pastor Osana está passando, ajudando a recolher. Ele pode também ajudar, tá? Obreiros, diáconos podem estar ajudando também. Vale também ajudar e trazer aqui para ser até mais rápido. E então eu estava falando que Deus começou o mundo, e vocês sabem bem disso. Tá, pode ser um cesto especial, só não quero misturar com aquele cesto. Vou até separar ele aqui. Depois haverá um momento da gente orar pelas causas, mas aqui é família. Aqui é só família. E então o mundo ele começou, Deus criou Adão e depois ele criou Eva, e você sabe que ali ele estabeleceu uma família, e ele estabeleceu essa família num território muito protegido, porque é necessário proteção sobre as famílias. Desde o início sempre teve guerra contra as famílias. Deus colocou e ainda avisou: olha, Adão, é perigoso, hein? Tem ladrão por aí que quer atacar a tua família. Adão não atentou para o aviso de Deus, e a sua família, não foi só ele que foi atacado, a sua família foi atacada, porque no momento em que ele não vigiou, não orou, não entendeu o recado de Deus, que era um severo ataque, a família dele, por pouco não foi destruída. Só não foi destruída porque quando ele caiu em si, você vai ver Adão e Eva com um comportamento totalmente diferente depois que eles saíram do Éden. Mas a gente viu isso na primeira família. Quando nós olhamos para Noé, ainda você não vai abrir a Bíblia, você só vai ouvir até a gente chegar em Gênesis. Você já pode ir abrindo, até eu vou chegar lá em Gênesis capítulo 12. Então, mas quando a gente olha para Noé, a geração de Noé, e eu falo sempre da família de Noé, mas mais uma vez eu preciso falar dela, porque a família de Noé, ela não é a família de Noé. Todo mundo do tempo de Noé estava debaixo de uma ameaça de destruição, grande destruição, não era pequena destruição. Havia um decreto de destruição e havia uma promessa de proteção. Mas para a promessa de proteção ser executada, era necessário que Noé fizesse alguma coisa. As pessoas, todo mundo foi avisado, através de Deus, através de Noé, todo mundo foi avisado: olha, haverá grande destruição sobre todos. É necessário tomar atitudes, é necessário se conectar com Deus, é necessário colocar a tua família debaixo da proteção de Deus. As pessoas ignoraram a ameaça de destruição que estava sobre todas as famílias. Elas começaram, por isso que Jesus ele diz: olha, os últimos dias serão como os dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ele não estava falando nada contra você comer, beber. Todo mundo precisa comer, beber. Casar é bênção, foi ele que estabeleceu isso. Ele estava falando que as pessoas estavam vivendo como se nada tivesse acontecendo. E tudo estava acontecendo. Você tem um inimigo que ele tem uma vantagem. Ele não é visível aos teus olhos. Nós temos olhos naturais, nós temos olhos espirituais também. Mas para que os nossos olhos espirituais enxerguem determinadas coisas ou percebam determinadas coisas, é necessário você ter uma conexão com Deus, porque essa conexão, que é a vida de oração, traz mais sensibilidade para você. Mas as pessoas não estavam conectadas com Deus, elas estavam conectadas com o dia a dia delas. Tem algum mal você estar conectado com o teu dia a dia? Nenhum mal. Você vive na terra, você precisa comer, beber, trabalhar. Você precisa estudar, você precisa fazer essas coisas. Eu não estou falando para você ser uma pessoa alienada. Eu só quero te deixar entender que tem algo, que existe uma guerra a nível muito pesado contra a tua família. É a mesma coisa que estava acontecendo na geração de Noé. Quando você vai para um desses países que estão ou em perigo de guerra ou já em guerra, como a gente está vendo ali, Ucrânia e Rússia, ou a ameaça entre China e Taiwan, eles tomam medidas, eles não estão vivendo dias normais. Por exemplo, a semana passada, ali a IDF, ali em Israel, deu uma ordem para todos os habitantes do sul. Eles viveram um lockdown, não era por causa de coronavírus. Eles
viveram um lockdown, eles não podiam sair de casa, porque havia uma ameaça do jihad islâmico sobre eles. Então, eles obedeceram, porque eles sabiam que se eles foram avisados, aquela ameaça era real. O problema é que Deus nos avisa e a gente não percebe o quanto essa ameaça é real. Mas você está fazendo a coisa certa. Você sabe que a ameaça é real, você já está vivendo algumas coisas e você sabe que só tem uma forma de permanecermos em pé como famílias, é buscarmos o socorro de Deus. Porque agora, queridos, para nós permanecermos como famílias preservadas, guardadas e abençoadas, nós precisamos mais do que nunca da proteção sobrenatural de Deus. É isso que você está buscando. Aqui esse cesto eu posso chamar esse cesto de famílias no altar de Deus. Famílias buscando um refúgio debaixo do manto do Senhor. Famílias que precisam de um reforço nas suas portas, nas portas de casa. Famílias que precisam de milagres para os seus filhos. Famílias que precisam de milagres dentro do seu casamento. Eu só sei de uma coisa, que nós estamos debaixo de severo ataque. E Deus não falou para você ficar no lockdown. Ele diz, vem para debaixo do meu manto, vem para minha casa, aonde há socorro, aonde você vai encontrar a proteção e o milagre. Gênesis capítulo 12. É claro que Deus começou a falar mais ainda sobre família, quando ele fala com Abraão. Abraão era um homem que ele tinha várias ameaças na vida dele. E ele não ignorou nenhum dos avisos de Deus. Deus disse para ele, sai de Ur dos Caldeus. Era uma ordem. Era uma ordem, e não era uma ordem só porque ele tinha um destino, a terra prometida. Não, era uma ordem de proteção a um homem que iniciaria algo grande para Deus. Por que proteção? Porque Deus, na sua soberania, sabia que Ur dos Caldeus estava para ser destruído. Mas Abraão não sabia. Abraão não sabia que sobre a família dele tinha uma maldição de morte precoce. Ele viu o irmão dele morrer do nada, assim, precocemente. Ele também não sabia que havia na família dele uma maldição de esterilidade. Havia muitas coisas que estavam, muitos decretos sobre a família dele. Mas havia um decreto superior a esses decretos das trevas, que era o decreto de Deus. Quando Deus olhava para Abraão, ele dizia, a sua família vai ser abençoada, e através da sua família, todas as famílias da terra também serão abençoadas. Você sabia que quando Deus olha para você, ele olha para você e ele fala isso? Ele lança esse decreto sobre a sua vida. Então repete agora o decreto de Deus que estava sobre Abraão e que está sobre você. Levanta a sua mão e diz, a minha família é abençoada. E através da minha família, muitas famílias serão abençoadas. Muitas famílias serão abençoadas. Gente, esse decreto era sobre um homem que não tinha ainda o sangue de Jesus, não tinha a cruz do Calvário, não tinha o resgate, a redenção, não tinha ainda. E ele, em Gênesis, eu pedi para você abrir, está escrito em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da terra, isso eu já falei, sai da terra da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, não é algumas famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através da bênção que Abraão estava recebendo. Você veio receber a bênção, e com a bênção que você recebe e que a sua família recebe, você vai abençoar a muitos em nome de Jesus. Abraão, ele viveu várias situações familiares, problemas familiares. Se você olhar para a vida de Abraão, você vai ver que ele teve problema com o sobrinho dele. Era um problema familiar.
um problema de briga entre ele, não era bem entre ele e o sobrinho, porque Abraão não brigava com ninguém, mas era Ló e os pastores de Ló com os pastores de Abraão, mas era um problema familiar, ela. E teve uma divisão, teve uma separação. Sabe aqueles problemas que dividem famílias? Então Abraão viveu isso. Eu garanto para você que o coração de Abraão sangrou. Mas Abraão, ele não guardou mágoa. Eu acredito que na vida de oração de Abraão, ele falava: Senhor, eu quero clamar por restauração familiar. Na primeira oportunidade que Deus deu para este homem respondeu para a restauração familiar. Deus fez restauração familiar? Fez. Deus agiu? Sim. Como? Ele soube que o sobrinho dele e toda a família tinha sido sequestrada. E olha que nem tinha Pix. Eles tinham sido sequestrados e todos os bens deles também tinham sido sequestrados. Abraão não, ele viu, essa é a oportunidade. Eles estão com um problema. Eu estou com uma divisão familiar, mas o meu sobrinho agora está com um problema. Eu vou orar pelo meu sobrinho e eu vou lá, eu vou guerrear a luta do meu sobrinho. E sabe o que aconteceu? Abraão foi lá. E Abraão, através da Abraão ter ido guerrear, Abraão recebeu a vitória. E ali todas as finanças, a casa de Ló, tudo foi restituído. Não só Ló, mas toda a cidade de Sodoma e Gomorra foi restituída por causa de Abraão. Está vendo? Todas as famílias foram abençoadas através de Abraão. Não foi só a família de Ló, foi todas as famílias de Sodoma e Gomorra foram restituídas por causa de um homem chamado Abraão. E eu sei que hoje você veio por causa da sua família, mas Deus está falando: abre um pouquinho a tua visão. Eu estou te dizendo que eu vou abençoar a tua família, mas através da tua vida muitas famílias serão abençoadas. Essa é a bênção que nós vivemos dia após dia. Mas será que a gente vê só isso, só essa família sendo abençoada? Não. Quando eu abro em Êxodo, e eu gostaria que você abrisse comigo Êxodo capítulo 2, versículo 4. Quando eu abro em Êxodo, não precisa ficar preocupado que eu não vou para muita passagem não, tá? Êxodo capítulo 2, nós vemos uma família severamente atacada. E eu vou começar no versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e se casou com uma descendente de Levi. Olha, quando você vê esse versículo, você já pensa assim, se você não soubesse do que vem a seguir, só que você sabe tudo que vem a seguir. Mas se você lesse pela primeira vez, puxa, que família privilegiada, 2 da casa de Levi, porque os levitas, eles eram muito especiais. Hoje a gente usa um termo para levita, para aquele que toca e canta. Mas levita, ele não fazia... Tinha levita que tocava e cantava, mas o levita, ele trabalhava, ele fazia muita coisa no templo de Deus, os sacrifícios. Aqui eu não estou em aula, mas eu só queria te explicar isso, que quando você olhasse para uma família de levitas, eles são abençoados, eles recebiam porção dobrada. Já pensou? Porção dobrada. A bênção de Deus era dobrada sobre a vida deles. Se você olhasse assim rapidamente, você diria: que privilégio. Mas quando a gente continua a ler, este homem, ele estava numa situação, ele era escravo. Que homem que a gente está falando? A gente está falando do pai de Moisés, de Arão e de Miriam. A gente está falando de Anrão. Qual é o nome dele? Anrão. E a gente está falando de um homem chamado Anrão, que casou com uma mulher Joquebede. Imagina, você aceita Joquebede, Anrão, como teu marido. Anrão, você aceita Joquebede como sua esposa. Às vezes a gente vê os nomes bíblicos, são meio estranhos, né? Mas esse casal, eles tiveram, mesmo debaixo de pobreza, porque eles estavam em escravidão, eles tiveram 3 filhos. Esses 3 filhos, Deus tinha grandes projetos. Quantos aqui tem filhos? Olha quantos tem. Fica com a mão levantada. Deus tem um grande projeto para teu filho, para tua filha. E não é a destruição. Tenha certeza absoluta. Porque você, daqui a pouquinho, você vai levantar para orar pelos teus filhos, você que tem filho. Nós vamos orar por todas as situações. Mas agora eu quero falar de filhos. Anrão e Joquebede tiveram 3 filhos. Arão, Miriam e Moisés. Você hoje, porque você
você já leu o livro de Êxodo. Se você não leu, você já ouviu a história desses 3. E você sabe que Deus tinha um grande projeto. Mas quem olhasse para esses 3 falava, coitados, que vida terrível. 2 são escravos, 2 não têm sonhos, 2 não têm nem profissão. Olha, eles são falidos financeiramente, falidos emocionalmente. Que plano, que projeto que está dando certo na vida deles? Nada está dando certo. Quem olha hoje, talvez quem estiver olhando hoje para os teus filhos, fala, nada está dando certo. Drogas, prostituição, ou está longe da casa de Deus, a vida profissional toda destruída, tudo está destruído, toda a vida está destruída. Não existe, quando você olha e fala assim, não tem algo bom acontecendo na vida dele. Mas Deus olha e diz, não desista, porque eu sou o Senhor dos teus filhos. Eu controlo a vida dos teus filhos. Não é a crise, não é o problema, não é a destruição. Joquebede pegou essa palavra, em algum momento ela pegou. Ela lembrou, talvez, para onde essa mulher encontrou força para resistir, de dizer, não, os meus filhos não são filhos da destruição. Você pode levantar a tua mão e dizer, você que tem filho, diga, os meus filhos não são filhos para a destruição, em nome de Jesus. Essa mulher pegou e disse, não, Moisés não vai morrer, Arão e Miriam não vão ser destruídos. Eu tenho 3 filhos, são 3 projetos de Deus, os 3 estão na mão de Deus, os 3 têm Deus tem um plano perfeito para os 3, ainda que os meus olhos físicos não estejam enxergando. Que mulher fantástica. O que eu quero te dizer é que você não precisa... Você pode dizer assim, poxa, eu estou vendo aqui que tem marido e mulher, que tem pessoas, tem família juntos, eu estou sozinho. Olha, eu quero te dizer que uma família, uma pessoa dentro de uma família que se levanta, o diabo ele faz assim, através de uma pessoa, às vezes ele destrói a família toda. É igual aquela coisa que você põe as peças do dominó, aí você... Ou boliche, vamos por exemplo do boliche. É quando você joga a bola, um pino que cai derruba todos os que estão perto. Então é assim, o diabo ele mira, fala assim, eu vou destruir aquela família, através de uma pessoa eu vou destruir. Todo mundo vai ficar preocupado, todo mundo vai ficar angustiado, o dinheiro vai escoar por causa dessa pessoa, então tudo vai ser perdido por causa de uma pessoa. Mas Deus olha e fala assim, eu sou maior do que você. Através de uma pessoa que se levanta com fé, eu reconstruo e restauro uma família. Eu estou cansada de ver na Bíblia isso. Joquebede, aqui não está falando que Arão, ele teve esse nível de fé. Eu não estou falando que ele não teve fé, mas quem teve fé mesmo foi Joquebede. É assim que eu vejo em todas as famílias. Abraão foi aquele que se colocou diante de Deus por ele, pela esposa, pelo filho, pelo sobrinho. Então, através de uma pessoa posicionada, Deus abençoa todo mundo. Zaqueu creu. E aí Jesus entrou na casa dele e falou, hoje chegou salvação na tua casa. Porque Zaqueu creu, porque Zaqueu subiu na árvore. Você está subindo na árvore. Você creu, você veio, você está fazendo alguma coisa. Então eu quero que neste momento você fique em pé com a fé de Joquebede. Só se você tiver a fé de Joquebede. Se você tiver a fé de Joquebede, você agora vai um dia, quando os teus filhos, talvez seus filhos já sejam grandes. Um dia, você segurou ele nos braços. Então agora segura os seus filhos profeticamente nos braços. Eu estou aqui com os papéis, eu vou orar pelos papéis. E você vai segurar os teus filhos, não importa se você tem um montão, segura um montão aí no teu braço. E você vai agora orar a Deus. Você vai entregar esses projetos. Fala, Senhor, esse projeto aparentemente está falido. Esse projeto aparentemente está destruído. Mas o meu filho é teu projeto, não é projeto das trevas. Ele saiu do teu coração. O Senhor tem um plano perfeito para ele. O Senhor tem um plano perfeito para ela. E eu quero, Senhor, clamar para que a tua vontade seja estabelecida sobre o meu filho. Então segura bem firme aí o teu filho. Senhor, eu quero, com a fé de Joquebede, nós entramos na tua presença com filhos, Senhor, com os nossos filhos nos nossos braços. E nós queremos dizer, Senhor, que nós cremos
como Joquebede. Joquebede acreditou que Moisés não seria morto. Ela acreditou que Araão não permaneceria escravo, que Miriam não permaneceria escrava. Senhor, e nós queremos declarar que nós cremos que os nossos filhos não são escravos da perdição, não são escravos das trevas, não são escravos da derrota, não são escravos das doenças emocionais. Os nossos filhos são abençoados por Ti, são projetos que vieram do Teu coração. Em nome de Jesus, seja executada a Tua vontade. Senhor, aqui tem nome de famílias. Eu quero declarar a Tua bênção sobre todas essas famílias. Filhos abençoados, em nome de Jesus. Nós somos famílias abençoadas e os nossos filhos são abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa família, pode sentar. Essa família estava assolada, não era só problema dos filhos. Essa família estava assolada por problemas financeiros, eles eram escravos. Mas havia um decreto não só sobre a família de Moisés, não só sobre a família de Joquebede. Havia um decreto sobre todas as famílias dos judeus, todas as famílias dos hebreus. E o decreto era restituição. Restituição. Eu sei que todas as famílias estão enfrentando duros problemas financeiros. Mas se você tem fé, mais uma vez, levanta a sua mão. Existe um decreto sobre todas as famílias: falência, pobreza, angústia financeira. Isso é o decreto que paira sobre a terra. Mas nós não dependemos dos decretos que pairam sobre a terra. Existe sobre nós um decreto, o mesmo decreto da geração de Êxodo: restituição. Restituição de tudo que te foi roubado durante a pandemia. Restituição de tudo que foi roubado da sua vida nestes últimos anos. Restituição na autoridade do nome de Jesus. Se você crê, fale agora: eu creio que há um decreto de prosperidade e restituição sobre a minha família, em nome de Jesus. Era loucura pensar 400 anos nada mudou. É loucura a gente pensar anos e meses que nada está mudando, só está piorando, só está piorando. Mas você tem que acreditar na promessa de Deus. Deus disse: o meu milagre é no meio da crise. Deus quer que o nome dele seja exaltado. E que forma mais magnífica do nome dele ser exaltado? Ele disse sempre para a nação de Israel, quando você ora 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, ele sempre fala a mesma coisa: para que o meu nome seja exaltado e conhecido por toda a terra. Quando ele fala dessa forma, é porque o povo está vivendo debaixo de uma crise tão absurda, que quando as nações olham e falam: pera, como? Eles estavam sendo destruídos. Como assim? Peraí, eles estavam cativos na Babilônia. Como é que eles saíram com ouro, com prata, para reconstruir tudo de novo? Peraí, eles estavam prisioneiros no Egito 400 anos. Como é que eles saíram com a mão cheia de ouro, de prata? É assim, as pessoas ficarão espantadas ao ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Eu creio. Nós temos recebido tantos sonhos, mas assim, magníficos nesse aspecto de restituição financeira para a igreja. E eu me alegro, sabe por quê? Porque para a igreja ser restituída, porque você foi. Porque senão não tem, como é que vai ser? A igreja só é abençoada se o povo for abençoado. Então eu fico muito feliz, porque eu tenho uma certeza: cada família aqui vai ser abençoada financeiramente. Eu tenho essa certeza absoluta. Agora, de todas as 10 pragas que aconteceram aqui no Egito, eu quero que você abra comigo Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Você sabe que eu funciono um pouquinho diferente assim. Deus tem um jeito de lidar com cada pessoa, e talvez até dentro do perfil que Ele mesmo deu de cada pessoa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar,
de pesquisar, eu gosto de colocar tudo em ordem, eu gosto de ter tudo com muita antecipação. E de repente, Deus falou para mim algo que para mim é a morte. Ele disse que Ele não me daria a palavra até o dia do culto. Isso para mim é a morte. É a morte porque assim, eu fico ansiosa. Se você acha que eu tenho segurança quando eu subo no púlpito, eu não tenho nenhum pingo de segurança. Porque se Ele não me der, eu não tenho nada para dar para vocês. Nada. Então eu fiquei muito ansiosa. Eu acho que eu estava falando para o Jonas quando eu estava vindo. Eu falei assim, eu estou tão cansada. Mas eu acho que foi da ansiedade que eu fiquei. Porque eu falei, Deus, Senhor, não faz isso comigo não, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso me sentir segura de que o Senhor falou comigo, de que o Senhor me deu. É assim que funciona comigo. E Ele falou, não, eu vou te entregar. E vou te entregar. Não vai ser nem na quarta de manhã. Vai ser na quarta tarde. Isso para mim é me matar. É me matar. É me dar cólicas. Mas eu obedeci. Eu tenho lidado com a minha ansiedade de uma forma diferente. Como eu sei que eu tenho problema com a ansiedade, e como agora eu estou tendo muita coisa para fazer, eu não penso o que eu tenho que fazer amanhã. Eu tenho a minha meta do dia. Eu não penso. A despeito da Amave me dar agenda, eu não olho para a agenda o dia de amanhã. Eu só olho o dia de hoje. Só que a minha angústia é que no dia de hoje, Deus não estava me dando. E aí Ele falou, e vai ser de uma forma diferente. Então eu digo para você que essa palavra está sendo dada de Deus diretamente para você. Ele fez comigo diferente, porque Ele não queria que eu estivesse programada. Ele não queria que eu estivesse debaixo de uma linha. Você vai, não, eu sei que o Senhor quer que fale isso, que o Senhor quer que fale aquilo. Não, Ele me deu uma linha totalmente diferente. Então, o que eu vou te entregar agora em Êxodo capítulo 8, saiba que é Deus que está falando com você. Êxodo capítulo 8, você está aqui na segunda praga. E a segunda praga, ela não é para os israelenses. É para os egípcios. Mas essa segunda praga, ela fala de nós. Porque se os israelenses não tivessem tomado uma atitude com as suas famílias de estarem protegidos na terra de Gósen, eles estariam debaixo dessa praga. E o que está acontecendo é que o mundo está debaixo de juízo. Será que você já reparou? Ontem mesmo eu fiz uma live mostrando todos os pontos de conflito sobre a terra. Como que nós estamos, o mundo está um pavio a ponto de explodir. E nós temos conflito na Europa, nós temos conflito na Ásia, nós temos conflito no Oriente Médio. Todas as coisas estão acontecendo, é porque o mundo está debaixo de juízo. E quando o mundo está debaixo de juízo, nós precisamos buscar o refúgio secreto do Senhor como nunca. Ele falou para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Que o escudo de Deus esteja sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Então, em Êxodo capítulo 8, a praga é a seguinte, no versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e dize-lhe assim, assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me sirva. Se recusar, deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão. Aonde que as rãs entrariam? Subiriam e entrariam? Nas casas. De quem? Dos egípcios. Aqui está escrito que as rãs entrariam nas casas. E entrariam não só na casa. Não ficaria no quintal, não. Entraria porta dentro as rãs. E olha, está sendo muito específico aonde que as rãs entrariam. Entraria na casa e não ficaria nem na sala. Entraria nos quartos de dormir. Entraria e não bastasse só o quarto, era na cama, sobre o teu leito. E na casa dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Aqui está falando de um momento de crise. Imagina as rãs entrando, saindo, algo improvável acontecendo, saindo e entrando nas casas, invadindo as casas, entrando nos quartos. Não era só no quarto do casal, era no quarto dos filhos. E é isso que tem acontecido, porque as trevas, há uma multidão agora, porque os demônios foram liberados. Olha, destruição familiar. Nós sabemos hoje que as famílias, você não pode nem falar direito nesse assunto, senão nós somos
o culto é transmitido e eu não tenho medo nenhum, mas senão a nossa voz vai ser calada, nós vamos ser proibidos se eu falar, mas você sabe do que eu estou falando. Hoje as famílias estão desconfiguradas, as rãs entraram nas famílias, e aí, mas você não percebeu essa mudança de tempo? E essas rãs que não poderiam ter entrado na tua casa, entraram algumas na tua casa, e entraram na sala, trazendo divisão, esfriamento de relacionamentos entre pais e filhos. Entraram nos quartos. Hoje os filhos parece que têm o seu mundinho, parece que as famílias estão dentro de casa e estão separadas. As rãs entraram no quarto, separando pais de filhos, filhos de pais. Isso é uma programação das trevas que Deus, Ele, na sua soberania, Ele já sabia. Por isso que Ele deixou a última mensagem no livro de Malaquias. Ele disse que o Espírito viria, a unção da última hora era para restaurar o relacionamento, converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que o coração dos teus filhos seja convertido a ti. Todo e qualquer tipo de separação, esfriamento, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro reaproximação, reconciliação familiar em nome de Jesus. Essas rãs não podem trazer separação entre marido e mulher, esfriamento e separação. Por isso eu quero te convidar a levantar. Você não pode ficar sentado para lidar com essas rãs. São rãs que entraram nas famílias. Mas peraí, eu não sou da família dos egípcios, eu sou da família dos hebreus, eu sou povo de Deus. Sim, você é povo de Deus, mas nós estávamos desavisados neste nível de ataque. Nós não estávamos esperando esse nível de ataque. Por isso nós vamos começar agora pela porta. Nós vamos começar pela porta da nossa casa, e nós vamos entrando agora nas salas, nos quartos, nas camas, na autoridade do nome de Jesus. Visualiza agora a tua casa. Começa a visualizar agora pela fé. Agora é você e Deus, e eu quero colocar família por família agora. Senhor, o Senhor conhece cada uma dessas famílias. O Senhor conhece o nome de cada uma dessas famílias. O Senhor conhece a história de cada uma dessas famílias. Nós vamos entrar agora em oração na casa de cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. E essas rãs não poderão ficar lá dentro, porque essa praga não é para nós. Essa praga, Senhor, não é para o povo de Deus. E por isso nós vamos exercitar poder e autoridade para dar um fim a esse ataque dessas rãs, em nome de Jesus. Agora entra na tua casa pela fé. Começa a visualizar a tua casa, porque o que nós vamos fazer no final é fechar a porta. Mas antes você vai entrar na tua casa. Entra agora na sala da tua casa. Senhor, nós entramos agora na sala da nossa casa e declaramos na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que a porta dos céus está aberta. Estabelecemos uma escada celestial que liga a nossa casa, a tua casa nos céus. Anjos comecem a subir e descer dentro da sala da nossa casa agora, em nome de Jesus. Anjos trazendo tudo que o Senhor mandou que vocês trouxessem. Comecem a trazer agora as bênçãos de Deus para dentro dessas casas. Comecem a trazer agora, e em nome de Jesus, anjos entrem com espadas de fogo na sala e comecem a retirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Toda rã que se infiltrou na sala trazendo, Senhor, conflito, seja agora retirada, queimada, destruída em nome de Jesus. Nós continuamos andando na nossa casa. Entramos agora na cozinha, aonde há amassadeira, aonde há geladeira, aonde há dispensa. Rãs que entraram com problemas financeiros, trazendo escassez. Eu quero declarar: haja abundância, haja socorro, haja provisão sobre a tua casa, em nome de Jesus. Todas as rãs saiam agora na autoridade do nome de Jesus. Nós continuamos andando nas nossas casas, entramos em cada quarto, no quarto dos filhos, e declaramos que eles pertencem a ti. A mente deles pertence a ti, as emoções deles pertencem a ti, o coração deles pertence a ti. Tudo que está em desordem na vida deles seja colocado agora no lugar certo, em nome de Jesus. Continuamos a andar dentro de casa, entramos no quarto dos casais e
dizemos agora, aonde entrou Pombagira, aonde entrou Jezabel, eu digo na autoridade do nome de Jesus, saia, saia, porque o nosso quarto é santo, a nossa cama é santa. Haja bênção de Deus sobre os casais, haja bênção de Deus sobre os casamentos agora, restauração, reconciliação, aquecimento no coração, amor renovado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu peguei porque eu estou pregando com a Bíblia RA, mas eu quero que você abra em pé mesmo a tua Bíblia no Salmo 128. Eu quero declarar agora a bênção de Deus sobre a sua vida. Essa é a bênção sobre as famílias. Eu peguei, por que está numa folha? Porque está na linguagem da Bíblia Viva. Você pode ler na sua versão, e eu vou ler na linguagem da Bíblia Viva. Há muitas bênçãos. Vocês já abriram? Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Há quantas bênçãos, gente? Há muitas bênçãos. Se você quer receber, você está com a Bíblia numa mão, mas recebe essa bênção, recebe com a outra. O seu trabalho renderá muito. E em todas as áreas da vida, ele será feliz. Opa, que bênção é essa? Segurou essa bênção? Segurou? Eu vou repetir. O seu trabalho vai render muito. E você que está sem trabalho, Deus vai te dar o trabalho na autoridade do nome de Jesus. O seu trabalho renderá muito. E em todas as áreas da sua vida você será feliz. Casais, sua esposa será uma fonte de alegria para você. Os seus filhos serão fortes, cheios de saúde. E agora eu quero completar: saúde física, emocional e espiritual. Eles serão como oliveira nova. Sim, muita unção. Oliveira fala de unção. Eles serão como oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Sabe por quê? Porque não vai ter briga, porque não vai ter divisão. Por isso que está ao redor da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece os seus mandamentos. Que o Senhor abençoe você lá do santo lugar onde vive. Que Ele possa ver Israel crescer e progredir. Você é o Israel de Deus. Israel, nação, tem a bênção deles. E nós temos a nossa bênção. Você vai crescer e vai progredir. Terá uma vida longa para se alegrar com os seus netos. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.